Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 14 de dezembro, terça-feira, a Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São João da Cruz, um dos grandes doutores e místicos da Igreja. Ao lado de Santa Teresa de Ávila, empreende a grande reforma do Carmelo. Peçamos ao Deus da vida que, a exemplo deste grande homem, possamos ter esta profunda intimidade para com o Senhor, este amor tão seguro e certo. Você que está chegando agora em nosso canal, te convido a se inscrever, a compartilhar com algum conhecido, para que a palavra de Deus possa alcançar mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sumos sacerdotes e aos anciões do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e anciões do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. João nasceu na Espanha em 1542 e lá faleceu em 1591. Pobre, porém, de inteligência privilegiada, buscou a vida sacerdotal. Ao lado de Santa Teresa de Ávila, empenhou-se na reforma do Carmelo. Ficou preso por 9 meses, tempo em que compôs o famoso Cântico Espiritual, o qual, juntamente com outras obras suas, se consolidou como precioso tesouro místico. Celebrando sua memória, procuremos nos fortalecer na fé e na total confiança em Deus. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante, então, deste convite de Deus para conosco. Deus é este Pai amoroso que vai ao encontro de seus filhos e os convida para trabalhar na vinha com Ele. Como ouvíamos, há 2 realidades. O primeiro diz que não vai, mas acaba indo. O segundo diz que vai, mas não aparece. Jesus utiliza esta imagem, amados irmãos e irmãs, como ouvíamos no Santo Evangelho, para então dizer aos chefes dos sacerdotes e aos anciões que as prostitutas e os pecadores, os publicanos, eles precederiam, ou vão preceder, melhor dizendo, o reino de Deus, ao lugar então dos chefes dos sacerdotes. Por quê?
Jesus dá a razão pela qual isso acontecerá. Porque João veio até eles, num caminho de justiça, e os mesmos não acreditaram em João. Porém, por outro lado, os publicanos e as prostitutas acreditaram nele. E então Jesus conclui dizendo: vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer neles. Este ver, amados irmãos e irmãs, não significa simplesmente o ver que nós estamos acostumados, mas está para uma atitude além disto. Sobretudo, a atitude da fé, enxergar com os olhos da fé. Porque muitos viam João, em alguns contextos, e achavam que João, como nós ouvíamos em outro momento, estava possuído por um demônio, enfim, que vivia então no deserto possuído. Mas outros enxergavam em João um profeta. Então Jesus vai dizer aos chefes dos sacerdotes e aos anciões: pelo fato deles não conseguirem enxergar, vendo, não creram, então eles serão os últimos a entrar no reino dos céus. E oxalá ainda se entrar dentro dessa perspectiva. O Senhor nos convida, portanto, um dia após, então, a memória de Santa Luzia, a mais uma vez fortalecer este olhar da fé. São João da Cruz, amados irmãos e irmãs, como víamos no breve comentário que hoje a Igreja nos possibilita pela liturgia diária, ele ficou um período de 9 meses preso em uma prisão, em um cárcere, e esse momento, em vez dele cair no desespero, cair na falta de fé, pelo contrário, ele se agarra ainda mais em Deus. Ele faz uma experiência profunda, ele vive aquilo que vamos compreender depois como noite escura da fé, um caminho de purificação espiritual. Por isso peçamos ao Deus da vida que, a exemplo de São João da Cruz, possamos subir em direção ao Monte Carmelo, fazer esta subida, ir à ascensão, ao encontro do Deus que tanto nos ama. Assim também possamos, como ouvimos no Evangelho de hoje, ainda que talvez digamos, não vou, tenhamos esta fibra, tenhamos este desejo profundo do nosso coração de ir ao encontro de Jesus, de ir ao encontro de Deus. Por quê? Porque primeiramente Ele veio ao nosso encontro. Deus não se faz indiferente para conosco, como ouvimos ou como o Salmo de hoje nos fala, o Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, possamos ir ao encontro deste Deus que tanto nos ama e possamos fazer assim a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.